Olá, eu sou o pastor Aristóteles, alguns me chamam de pastor Ari, tudo bem? E nós estamos na lição número 2 da Escola Bíblica Dominical, neste domingo, dia 12 de outubro de 2025. Estaremos usando, nesse trimestre, hoje é a aula número 2 do trimestre, estaremos utilizando a revista da CPAD, que tem como tema do trimestre Corpo, Alma e Espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O mesmo Cristo que a palavra diz que crescia em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. O nosso maravilhoso Senhor e Salvador. Ele foi crescendo e fez tudo para que nós fizéssemos como Ele. Precisamos crescer no conhecimento da palavra. Então, o tema do trimestre é esse, corpo, alma e espírito, mas o tema de hoje é, dia 12 de outubro, o corpo, maravilhosa obra da criação de Deus. Nós estamos aqui no Centro Evangelístico Internacional, SEI Caraí. Está aqui na rua Lemos Cunha 577, aqui pertinho aqui da praia. Vindo pela Joaquim Távora, bate em cima certinho. Se você quiser um dia vir nos visitar, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. E nós temos aqui várias turmas de Escola Bíblica Dominical, umas para homens, para mulheres, para casais, novos convertidos, jovens. Então, a revista que estamos aqui utilizando é a revista de adultos, homens adultos, mas temos também para jovens. E se você quiser nos fazer uma visita para acompanhar em uma das classes a Escola Bíblica Dominical, que começa às 9 horas da manhã, fique à vontade. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda, e se você gostar e se matricular naquela turma, você receberá uma revista como essa, gratuitamente, claro. E ainda temos nosso seminário teológico, curso básico, médio, curso de bacharel até. Se você quiser, fique à disposição, à vontade para nos visitar. Então, a lição de aula de hoje é essa. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse dia tão lindo que tu tens criado para nós, de antemão, com as tuas bênçãos. Senhor, nós queremos aprender, Senhor. Queremos nos alimentar. Assim como tu disseste ao Pai, dá-nos o pão nosso de cada dia, nós queremos o pão de hoje, Senhor. O pão da tua palavra, o alimento que vem do céu, do trono da tua glória, para nós. Porque nós precisamos, Senhor. A nossa alma se alegra com a visitação do teu Espírito. Abençoa cada aluno, cada aluna que está assistindo hoje ou em qualquer outro dia. Senhor, que sejam abençoados. Ó Deus, que haja libertação, que haja novidade de vida, em nome de Jesus. Amém. Então, o texto áureo sempre vai vir na revista. Nós não vamos ler a revista, né? Vamos fazer um comentário sobre a lição. A lição número 2, o texto áureo e a verdade prática. O texto áureo desta lição está no Salmo 139, verso 14.
que diz: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui criado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Isso é um salmo de Davi, do rei Davi. E a verdade prática desta lição diz: a ciência do homem busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. A leitura bíblica em classe está justamente neste Salmo 139, indo primeiro do versículo 1 ao 4. Depois, vamos ler um pouco mais na frente, a partir do versículo 13. Então, vejamos aqui versículo 1, de 1 ao 4, depois de 13 a 18. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, aqui nós vemos uma pessoa, rei Davi, colocando a alegria dele. Em um momento ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é a parte do Espírito que quer se comunicar com Deus, do Espírito em nós. A alma não quer muito, mas ela pode ser reorientada. A alma, ela quer o tempo todo seguir segundo o que ela vê. Mas nós cantamos, não é pelas circunstâncias, não, não, não. Eu olho o teu amor, não me guio por vista, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, 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 olha o teu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Essa é a disposição de Davi. A alegria dele era conversar com Deus. Essa deve ser a nossa postura, a nossa busca. Nós falamos aqui em outras aulas que o homem, por exemplo,
O homem, ele vive buscando a Deus. O homem vive buscando a Deus. E nessa busca, a alma entra na frente e oferece para ele um prazer da carne, fumar um cigarro. Se você parar para fazer análise da coisa, não tem sentido. Mas a pessoa se sente bem, está buscando bem. Ou seja, um resultado espiritual, no caso, pseudo-espiritual. A bebida, as drogas, tudo leva a uma experiência pseudo-espiritual, um torpor da alma. É o homem buscando a Deus, é o ser humano buscando a Deus. Objetivos da lição de hoje primeiro, sempre três, né? Conduzir os alunos a reconhecerem que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. Segundo, conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos, como o desprezo do corpo e também sua idolatria. São extremos. Desprezar o corpo, idolatrar o corpo, incentivar. Então, agora número 3, incentivar os alunos a compreenderem o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. Então, começamos agora com a introdução da lição. Há séculos, o racionalismo. Racionalismo é racionalidade, a razão, alma. E o cientificismo, a ciência humana, procuram explicitar ou explicar a existência humana. Essas escolas teriam, segundo seus propagandores, suficientes respostas para o homem em busca da compreensão da realidade. Quem somos nós? Onde eu estou? Tudo isso, a razão e a ciência poderiam explicar. Quando houvesse alguma coisa que bateria, chegou a esse ponto, século XVII, século XVII, chegou a esse ponto, em que se houvesse uma discussão entre a Bíblia e a ciência, o que a ciência determinasse, essa era a verdade. Mas tudo isso passa. A Bíblia continua sendo o livro mais lido do mundo. E dia após dia, ela é confirmada em suas afirmações e explicações que nós não entendemos. Então, apesar disso, razão e ciência nunca conseguiram desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo. Tem coisas que os médicos não entendem. Como aquela dor aparece que tem nele mesmo nas pernas, que arde, e quase não chega a uma conclusão. Porque se chegasse à conclusão, teria como curar. Existem coisas até mínimas que o homem não entende, nem do corpo. A ciência não consegue. Deuteronômio 29 diz o seguinte: as coisas encobertas, que ninguém conhece, são para o Senhor nosso Deus. Aquelas por Ele revelada a nós, são para que nós possamos, com esse entendimento, seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Aqui diz, para que possamos cumprir as palavras desta lei.
São sempre 3 objetivos, né? Agora, o primeiro objetivo, que diz sobre a maravilhosa obra de Deus. Veja só, a ligação etimológica entre a palavra hebraica Adamá, Adamá, e a palavra Adam, Adão, é usada para reforçar a ligação teológica entre a humanidade e o solo. O homem, essa parte de Adamá, que é a raiz de Adão, ela fala sobre a terra. Ele coloca o nome do primeiro homem, Adão, para lembrar ele, você veio do pó. Tanta gente que se acha com o nariz tão em pé, né? Tão orgulhoso de si mesmo, buscando tantas coisas. Como Jesus falou, Marta, Marta. Tantas coisas. Você vive o tempo todo, Marta, preocupada com muitas coisas. Mas Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte, que é me ouvir. Então, tem muita gente assim, que dá muita importância às coisas materiais. Não que não tenham importância, mas não são importâncias supremas. Importância suprema é buscar o Criador, aquele que fez todas as coisas. Esse é o objetivo do homem, glorificar a Deus. Então, veja só. Segundo estimativas, tá? O corpo humano é composto por cerca de 37 trilhões de células. 37 trilhões de células. Tecidos, órgãos e sistemas. Compondo, né? Tecidos, órgãos e sistemas. Cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência, já que a carne contém todos os elementos químicos contidos no pó da terra, ou seja, no solo. A carne tem todos os elementos químicos que você tem na carne, você vai encontrar no pó da terra. Mistério que só pode ser entendido pela fé, como tudo mais que Deus criou no universo. Em Hebreus 11, 3, diz o seguinte, 11, versículo 3, diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, o que foi feito a partir da palavra de Deus. E a palavra, ela tem endereço e tem identidade. Se chama Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Vejamos agora o segundo tópico. O segundo tópico desse primeiro objetivo, Deus, o autor da vida. De uma maneira, de uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes, em um corpo tão maravilhoso quanto distinto em anatomia, fisiologia e genética. As Escrituras mostram que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Os cientistas, hoje, já sabem. Com a tecnologia, a ciência avançando, como disse o profeta Daniel, que nos últimos dias a ciência ia se multiplicar, tipo assim, assustadoramente, vertiginosamente, coisas que demoravam séculos para dar um passo. Agora você, se soubesse toda a ciência do mundo hoje, quando você piscasse o olho, já estaria desatualizado. Então,
A formação do primeiro homem e da primeira mulher é comprovada pela ciência. Tudo mostra que não houve uma evolução, mas no estudo da genética chega-se ao primeiro homem e à primeira mulher. Hoje, as coisas não fomos trazidos de outro planeta. Não fomos transformados a partir de um animal ou outro. Deus nos criou. Deus nos criou. Jeremias 1:5, capítulo 1, versículo 5, diz: antes que eu, isso é Deus falando para ele, antes que eu te formasse no ventre, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Deus, que é o alfa e o ômega, ele já tinha visto Jeremias antes de ser formado. Salmo 139, versos 13 e 15, diz assim: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Entretecer é colocar sobre montagem, tipo assim, no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo tão terrível, tão maravilhoso fui formado. Eu posso dizer, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aqui ele volta à parte do pó, mais uma vez. Agora, terceiro tópico desse primeiro objetivo, a individualização e a formação integral. Quer dizer, o homem, como pessoa, você é único. Quando nasce 3 gêmeos, 4, 2, idênticos, parece que a mãe conhece cada um pelo olhar. Porque os olhos são a porta da alma. Cada um é uma alma diferente do outro. Cada um tem sentimento diferente um do outro, mesmo que sejam gêmeos idênticos. Mesmo que sejam. Então, somos indivíduos. Deus vê no atacado, mas também vê no varejo. Um por um de nós. Ele trata contigo, com os teus sentimentos, e também trata com a tua família. Deus forma o espírito, alma e corpo de cada ser humano no instante em que ocorre o ato da procriação que ele mesmo estabeleceu pela íntima união do homem com a mulher. São gêneros masculino e feminino. A pessoa não escolhe isso. Ela pode escolher ser homem ou ser mulher. Eu não quero ser homem. Eu quero ser mulher. Não quero ser mulher, eu quero ser homem. Mas a genética, o gênero, não muda, não tem como mudar. O sexo pode escolher. Mas o gênero, os cromossomos estão lá. XX, XY, que determina o que você é. Então,
A simples afirmação de que Deus criou os céus e a terra é um dos conceitos mais desafiadores que confrontam a intelectualidade moderna. Aqui eu coloquei algumas coisinhas aqui sobre o cosmos. A vasta galáxia, mundo de estrelas, planetas, Via Láctea, a nossa galáxia, ela em que vivemos, ela gira essa galáxia a uma incrível velocidade de 788.410 quilômetros por hora. O som é 343 metros por segundo. A luz, 1 bilhão de quilômetros por hora. Porém, mesmo a esta alucinante velocidade, a nossa de 788.410 quilômetros por hora, nossa galáxia ainda necessita de 200 milhões de anos para concluir uma rotação. Uma rotação. Nós temos um ano para fazer uma rotação em volta do Sol, né? 365 dias. A galáxia, para que ela faça nessa velocidade tremenda, ela precisa de 200 milhões de anos para produzir uma rotação. Além disso, existe mais de 1 bilhão de outras galáxias, como a nossa no universo. Alguns cientistas ousam afirmar que o número das estrelas na criação é igual a todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. Bom, eu acho que é mais uma opinião dos cientistas, né? Não dá para saber. Se eu conseguisse contar cada grão, eu contaria o número de planetas, de galáxias, não dá para saber. Mas ousam dizer, eu não sou cientista. Mas uma coisa eu sei. Nesse conglomerado, fecha os olhos e pensa. Começa a tentar enxergar isso. O céu, bilhões de planetas rodando a velocidade tremendas, 780 quilômetros por hora, 1.000 quilômetros por hora. Durante séculos e séculos e séculos. E está aí. Você não tem, nesta criação, isso é fantástico, aos meus olhos. Como é que ainda estamos aqui? Como é que o universo não se acabou? Uma batendo na outra, com bola de ping-pong. Um planeta, uma galáxia destruindo a outra. 200 milhões de anos para fazer uma rotação e uma não bate na outra. Dentro da própria galáxia, uma não destrói a outra. Você tem que pensar que existe um Deus controlando tudo isso. E quando algum asteroide passa aqui na Terra, que ele entra na camada de ar atmosférica, né? Ele pega fogo antes de chegar aqui embaixo. Proteção ao planeta, cuidado de Deus. Não há como pensar que não haja alguém totalmente fora do nosso entendimento que tenha formado isso. Não foi por acaso. O acaso não conseguiria se manter durante tantos anos, tantos milhões de anos. Diz a palavra do Senhor que Deus criou tudo isso para a sua própria glória.
colocando o homem em todo esse conglomerado de criação como coroa da criação, dando a ele a mesma condição em que Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem é corpo, alma e espírito. Isso ressalta a grande e irresponsável perversidade do aborto. Estamos falando aqui do corpo. E aponta para o sublime valor da maternidade. Quando a mulher diz, meu corpo, minhas regras, ela está mentindo para si mesma. O corpo é dela, mas o corpo que está dentro dela não é ela. É um ente que não é ela. Está ligado a ela, a função dela é gerar. Mas aquela criança, uma vez morta, foi assassinada. Quando meu filho mais velho, eu pedi a Deus 3 filhos. Um homem, uma mulher e um homem. Menino, menina e menino. Deus me deu. A primeira vez, quando no instante que a mulher, minha esposa, foi fecundada, Deus falou comigo. O teu filho foi gerado. Eu coloquei o nome dele, homem. Mas na frente, quando ela de novo ficou grávida, naquele instante que ela ficou grávida, o Senhor falou comigo, tua filha foi gerada. O terceiro filho, eu dei somente nome de... Não tinha nome de Maria e Antônio, não. Era só o nome da garota só que eu tinha. O terceiro filho, Deus não falou comigo. E eu fiquei assim, eu queria um garoto. Passaram os seus tempos, 9 meses que ele nasceu, era um garoto. Coloquei o nome dele, eu fiquei assim, Senhor, o que é isso? A minha cabeça rodou. Senhor, que mistério é esse? Tu me mostraste o primeiro, o segundo, a segunda e o terceiro, não falou do terceiro, por que, Senhor? Por que, Senhor? Eu estava no meio da cidade, aqui em Niterói, quando de repente eu parei, Deus falou comigo, rapaz, as pessoas passando, eu parei no meio da rua, Deus falando comigo. Quando você pediu um menino, eu não te dei? Foi. Quando você pediu uma menina, eu não te dei? Foi. Então, você acha que eu vou ficar falando contigo o tempo todo assim? Já não te mostrei quando você pede, eu te dou? Agora eu entendi. Nasceu um menino porque eu pedi um garoto. Então, a criança, o teu filho foi gerado agora. A tua filha foi gerada agora. Já é um ser vivo. Não é a partir dos 4 meses. Já é desde em que o gameta masculino e o gameta feminino se encontram. Nesse momento, a alma é colocada como espírito. É obra de Deus. O homem não tem o direito de subtrair uma vida, mesmo que esteja dentro de uma mulher. Ela não tem esse direito. O corpo que está ali dentro, gerado, não é dela. É assassinato. Diz aqui, Salmo 127, verso 3 a 5, diz assim, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. É a alegria, é o presente que Deus nos dá. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Aquele negocinho assim, aquela cesta em que ficam as flechas, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à sua porta. Bom, acabamos agora o primeiro objetivo, passemos agora para o segundo, que diz,
O corpo é a glória de Deus. Na versão, tradução brasileira do Salmo 139, do versículos 13 e 15, em linguagem poética, o rei Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, usando a expressão primorosamente tecido. Tecido, como eu falei, entretecido. É como se faz uma roupa, fio por fio, de maneira terrível, tu me criaste. Primorosamente tecido. Ele apresenta a Deus como o tecelão que tece, montando, formando o homem. Sendo relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano e tecidos formados pelas células presentes no embrião. Veja só, é um sistema termodinâmico perfeito, gente. Corpo. Qualquer cientista deveria ser mais apegado a Deus, ou médico, mais apegado a Deus, ao ver como a coisa é formada. Não é por acaso. Nós temos uma bomba, o coração, que vai fazer um sistema termodinâmico de alta e baixa pressão. Nós temos uma válvula reguladora de pressão, que são os rins, que quando começa na velhice, é um filtro que começa a entupir por causa de açúcares e muitas coisas, sais, vão entupindo, a pressão sobe. E o que se faz? Não tem remédio. O que se dá são vasodilatadores. Ou você desentope os furinhos. Eu tinha pressão alta e hoje desentupi os furinhos dos rins e minha pressão é 12/8. É relevante considerar que a ciência reconhece a formação desses órgãos. Quando o sangue vai como energia, ele mantém a temperatura do corpo, ele alimenta cada sistema dentro desse sistema total. Não é somente os rins, tem os fígados, tem vários órgãos dentro, vários sistemas dentro desse sistema que são alimentados por uma única bomba. E quando retorna, você pega uma garrafa com refrigerante, cerveja, sei lá, espumante, você olha a garrafa, só vê o líquido. Quando você tira a tampa, a pressão cai e você começa a ver borbolhas saindo do líquido. Isso é chamado de gás injetado. Quando o sangue vai por todo o corpo, na pressão alta, servindo a cada sistema, e que ele retorna cheio de coisinhas que não deviam estar dentro dele. Gases que não deviam estar lá e que ele acabou recolhendo enquanto passava. Com a pressão baixa, chegando ao pulmão. Há uma arejação para que o gás carbônico saia e o oxigênio entre outra vez, reiniciando o ciclo. Isso é maravilhoso. Um sistema termodinâmico perfeito, que não foi criado, não apareceu por acaso. Segundo tópico desse segundo objetivo, entendimento e louvor. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive com a alma inquieta. Você já viu aquele negócio? Chega uma certa época da vida, talvez nos jovens,
começa a aparecer a pergunta: quem eu sou? De onde vim? O que eu estou fazendo aqui? É a alma querendo, ela não consegue se adaptar com o que ela tem. Nós vivemos olhando as coisas, aprendendo as coisas por olhar. Mas tem uma época em que o espírito começa a tocar na alma e começam as perguntas: da onde eu vim? Para onde eu vou? Isso são respostas espirituais. Em busca de explicações sobre si mesmo, o homem acaba se tornando vítima de oferecimento de respostas que são falsas. Por exemplo, uma coisa que é, à primeira vista, até aceitável, parece que tem razão de ser. A teoria evolucionista. Teoria é o quê? É uma não ciência. Quando a teoria é comprovada, ela passa a ser uma ciência. Pois é. Continua sendo teoria. Eu posso criar uma teoria aqui agora, qualquer uma teoria, mas tem que comprovar, para que ela vire uma lei. E não está comprovado nada, nunca vai ficar comprovado. Davi declara: a minha alma o sabe muito bem. O quão maravilhoso és tu. Então, tudo o que nós fazemos, quando nós fazemos em louvor a Deus, dá uma alegria imensa. O agradecer, o ser agradecido, faz com que nós nos sintamos bem, enquanto o contrário traz doença ao próprio corpo. Pessoas vivendo pela força do braço, tentando ganhar 1 leão por dia para poder sobreviver. Porque parece que Deus não existe. Então essas pessoas ficam doentes, precisam de socorro, né, de pessoas que são formadas para isso, são os psicólogos. Glória a Deus pelos psicólogos, mas os psicólogos, na psicologia, é psique, alma, logia, estudo da alma. São pessoas que estudam o comportamento das emoções do homem. Emoções, alma. Terceiro tópico desse segundo objetivo: o perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos no que compete ao valor e à importância do corpo como sendo algo essencialmente mal. O corpo é só ruim, o corpo não vale nada. Então, por outro lado, existia o culto ao belo, a egolatria, ou egolatria. Por isso, nesse tópico, vamos falar agora um pouco sobre isso aí. Nós temos o maniqueísmo, de Maniqueu. Ele ensinava o seguinte, que a essência das coisas está entre a verdade, está em que? Entre o bom, que é Deus, e o ruim, que é o diabo. Então, extremos. O bom e o mal. Veja só. Primeiro, Deus não criou. Deus que criou todas as coisas, não criou o diabo. Ele criou Lúcifer, querubim perfeito. A Bíblia diz, Isaías fala que a aferição da medida. É tipo assim, ele fez esse celular, aí vai fazer outro celular, olha para esse aqui, aferição da medida, é assim que eu quero. Perfeito. Ele era o chefe do louvor no céu.
Até a impressão que dá, até o modo dele andar, o ruflar das suas vestes era louvor a Deus. Até que se encontrou iniquidade nele. Ele fez uma revolução nos céus e levou com ele 1/3 dos anjos. Criaram-se aí, foram transformados em demônios. Deus não criou os demônios. Deus deu a nós, por exemplo, um cheque em branco. Eu escolho se eu quero o cheque ou quero rasgar o cheque. A salvação em Cristo Jesus está dada. Eu posso dizer, não quero, sofro as consequências. Ou quero e aproveito os resultados. É uma escolha minha, uma escolha tua. Então, o platonismo, ele fala sobre o amor mundano e carnal. Ele fala o amor contemplativo, a parte das emoções. Então, ele começa a ver o tratamento que se deve dar no sentido de o homem estar bem, amando todas as coisas criadas, ao mesmo tempo em que o homem também, em si mesmo, não é uma pessoa tão boa assim. Nós não merecemos nada disso. Gnosticismo, do grego gnostikos, tem um resultado, seu significado remete ao que é capaz de conhecer, conhecimento. Ele designa um conjunto de crenças de natureza filosófica e religiosa, cujo princípio básico assenta na ideia de que há em cada homem uma essência imortal que transcende ao próprio homem. Então, aqui ele começa a descobrir que o homem era imortal. Enquanto a gente, até o dia de hoje, diz que quando a gente morre, acaba tudo. Lá atrás, você vê o conhecer a parte da razão, tentando entender o que é a vida, o que é o homem em si, não na carne apenas, mas em todo o seu ser. Então você vê o homem buscando em extremos que se apresentam uma resposta acerca da sua salvação. E quando ele não encontra essas respostas, geralmente ele entra em parafuso. Nós vemos a depressão como o mal do século. Pessoas deprimidas, numa hora em que o conhecimento, a ciência, daria a elas uma condição de ficarem bem à vontade. Mas não, pelo contrário. 1 Coríntios 6, 12 e 13, diz assim: todas as coisas me são lícitas. O cristão deve ser equilibrado em tudo, tá? Deve ser equilibrado em tudo. No corpo, na alma, no espírito. E Paulo fala sobre isso. Todas as coisas, tudo, me é lícito. Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o vento e o vento para os manjares. Uma coisa para o outro. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então, a nossa forma de andar seja para louvor de Deus. Quarto objetivo, esse autor aqui dos comentários botou dessa vez, pela primeira vez, 4 objetivos, 4 tópicos no segundo objetivo. Princípios ou regras. Então voltamos àquele negócio lá. Meu corpo, minhas regras. É a maior mentira de Satanás sobre o ser humano, sobre as mulheres, que têm a divina função
de manter dentro do seu corpo. Que mistério fantástico. Um serzinho que no começo é menor do que a cabeça de um alfinete. E ali, como um completo sistema de computador, que hoje poderíamos falar assim, já tem toda a programação para que aparecesse ali, pelos séculos, pelos milênios, da mesma forma, a pele, os ossos, os órgãos, a visão, a audição, do nada, numa coisinha de nada. Dá para explicar isso? As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. As reveladas, as que Ele revela, são para que nós possamos olhar para a palavra de Deus e cumpramos a palavra de Deus, com respeito a Ele. Terceiro objetivo, o corpo e a coletividade. Então, estamos agora no último objetivo. Primeiro tópico desse terceiro objetivo, que é o corpo e a coletividade, as pessoas, né? O homem, na sua prática relacional. O homem é um ser social, criado por Deus com diretivas relacionais, gregárias, ou seja, gregárias é viver em grupos, agregado. O homem não consegue viver sozinho. E isso está explicitado na ordem de procriação e enchimento da terra. Vá, multiplicai-vos, enchei a terra. Em grupos, em clãs, não é um homem sozinho. Não é bom, diz o Senhor, logo no princípio, que o homem esteja só. Continua, a palavra dele é uma só. Não é bom que o homem esteja só. E cria a mulher. Carne da sua carne, osso dos seus ossos. Um complemento ideal. Um completa o outro. Mas, diz o apóstolo Paulo, um e outro não são maior um do que o outro. Não são. São iguais. No Senhor, são iguais. Por isso, a mulher é adjutora. Como eu falei na aula passada, a que rema junto. A mulher, ela vê coisas que o homem não vê. Os detalhes do que está em redor, quem vê é a mulher. O homem não vê os detalhes. Uma flor que precisa colocar aqui, depois ele fala assim, não é que ficou bonito? Um paninho que ele colocou ali, uma casa simples, e ficou legal. O homem não consegue ver essas coisas. Ele só consegue ver de longe. A visão dele é para longe. Adão, ele olha para longe, à distância, e vê a árvore da vida e diz, ele é boa para comer assim, para provar. Então, a mulher já foi de perto. Um completa o outro. O homem, então, temos as necessidades e deveres que vão além da nossa individualidade. Temos necessidades e deveres que não nos deixam ficarmos sós. Não fomos criados para viver isolados, social ou afetivamente. Atualmente, a tecnologia nos oferece opções de um contato de forma eletrônica, fria, que não substitui o contato físico. Um abraço. Uma pessoa que está precisando de alguma coisa, eu mando para ele uma figurinha, receba meu abraço virtual. É legal, tudo bem. Mas uma criança que chora, a primeira coisa que ela quer é ser abraçada.
Ninguém nem ensinou isso para ela. Ela sente que é assim. Um adulto, às vezes, um abraço sem palavras dizem mais, só um abraço, do que 1000 palavras. Nós não fomos criados para ficarmos sós. O apóstolo Tiago é irmão do Senhor Jesus, tá? Se você quiser ver lá, você vê, por exemplo, Mateus, no capítulo 13, no versículo 55, você vai ver lá o nome dele, Tiago, Simão, Judas. Não é o Judas, né? Aquele que traz o seu... Tinha muitos Judas, nomes, isso era normal. Vem de José, da raiz da palavra José. Então, você vai ver ali, eles falando assim, as pessoas dizendo assim, não é esse o filho do carpinteiro? Não estão, né, filho do carpinteiro, não estão os seus irmãos entre nós e também suas irmãs? Aí diz, fala sobre Tiago, José, Simão, Judas. Eram 4 irmãos que ele tinha. E as irmãs, que não diz o nome de nenhuma delas. Então, José não tocou em Maria enquanto a criança não nasceu. Mas depois que a criança nasceu, ela era a esposa dele. Teve filho com elas. Vê na Bíblia, Mateus 13, 55. Tiago 1, 27, Tiago, irmão de Jesus, diz, a religião, você quer ser religioso? A religião é um troço tão chato. Eu falo assim, é chato. Sabe por quê? Não é bom ser religioso. É bom ser servo de Deus. A religião, ela tem a função primária de levar o homem a Deus, religar o homem a Deus. Mas o que ela faz, na verdade, é afastar o homem do homem. E que a religião vai afastando um do outro e Deus faz um esforço titânico para juntar todo mundo de novo. Que Deus maravilhoso é esse? E o homem fica lá. Quando ele para de ser religioso, ele pode realmente dizer, é porque, como diz Jó, antes eu ouvi falar de ti. A religião fala do que ouviu falar. Coisas certas, coisas erradas, coisa que tem tudo a ver, coisa que não tem nada a ver, mas é religião. Todo mundo buscando o mesmo Deus. Mas ele fala, antes eu via falar de ti, agora os meus olhos te veem. É o que Jó fala. É melhor se encontrar com esse Deus do que ficar envolvido em coisas que falam desse Deus, que são certas e que são erradas. Então, Tiago diz, Tiago 1, versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Quer ser religioso? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Só isso. Quer ser religioso? Faça isso. Ajude os órfãos, as viúvas. E se guarde das corrupções do mundo. Segundo tópico desse último objetivo, a prática de congregação, a prática congregacional. Isaías 56, 7 diz assim, também, isso é Deus falando, o profeta, o que o sacerdote ouve do homem, do povo, e leva a Deus. É a pessoa que vai orar, ó Deus, olha aqui. O profeta ouve de Deus e leva ao homem. Então, é aqui Isaías ouvindo de Deus, que diz, também acerca do povo de Israel, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração.
os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, é uma congregação. Essa congregação, não a casa, é a eclésia, a congregação de pessoas. Nós somos sociáveis. O homem antissocial já está adoentado. Terceiro tópico e último, tecnologia e culto. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu santo nome. Todo o nosso corpo. Cantar, pular, louvar, até gritar, glória a Deus! Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares, são muito úteis. Não vai dizer que não é. Mas, quando usados sem moderação, podem nos tornar inertes em cultos. Fora das situações normais, uma pessoa que está envolvida na tecnologia fica ali como dormente, as coisas estão acontecendo, mas ela não sente mais nada. Vou dar só um exemplo. Você vai numa igreja muito grande, que tem uma festa muito grande, muita gente vem e você chegou um pouquinho atrasado. O que eles fazem? Colocam lá fora um telão para que você possa ver o que está acontecendo dentro da igreja. Maracanã, outro exemplo. Estou falando de ajuntamento de pessoas. Você não conseguiu entrar no Jogo do Brasil. O Maracanã encheu. Bota um telão lá fora para que você assista lá fora. É a mesma coisa de quem está lá dentro, congregado, participando. Não, a tecnologia é legal, sim, mas na parte de adoração temos que usar limites. Até a educação secular reconhece prejuízos desse exagero tecnológico, que efetivamente distrai os alunos em aulas. Até em escolas militares está sendo determinado que não se use celulares, porque é só olhar o celular e... Não, eu estou aqui fazendo uma pesquisa. Não é pesquisa, não, é joguinho. É tudo joguinho. Brincadeira, jogando mensagem para o outro. Isso aqui acaba sendo um brinquedo. Então, a tecnologia é muito boa. É muito boa você conversar com uma pessoa que está na Suécia, o outro aqui no Brasil, e conversar todos os dias vendo. Aí é diferente, você está vendo a pessoa ali, não pode estar lá, não pode. Você não pode estar lá. Mas você pode, vá à casa do Senhor, porque a casa do Senhor será chamada casa de oração. E ali eu abençoarei os meus filhos, o meu povo, na casa do Senhor. A congregação, a eclésia, é aqui, na igreja, na tua igreja, onde você coloca o joelho no chão e busca a sua presença junto com os fiéis. Salmo 150, verso 6 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Ponto. Aí dá uma exclamação, diz: louvai ao Senhor. Davi, quando ele falava em louvar ao Senhor, que alegria que ele tinha de louvar o Criador, que ele reconhecia como Senhor da sua vida. A conclusão desta lição, ela diz que compreendendo o nosso corpo como obra divina, uma vez compreendendo, sim, que o nosso corpo não tem condições de eu pensar que o nosso corpo é obra do acaso. Devemos honrá-lo em santificação, equilíbrio, serviço, tanto individualmente quanto em comunhão com os outros irmãos no culto a Deus, glorificando-o em tudo.
há necessidade que nós entendamos que não viemos de uma evolução de animais. Por incrível que pareça, o animal que mais se parece com o homem não é o macaco, é o porco. Não é? Partes, tecidos de porcos são testados para serem usados em órgãos humanos para fazerem cirurgias. Porque o que mais se aproxima são os porcos. O tecido é bem parecido com o do homem. Então, você e eu fomos formados pela mão do Senhor, que nos tem dado a graça de sermos coroa da criação para louvor do seu nome. Que nós possamos pensar nisso. Estamos aqui, então, terminando a nossa segunda lição deste quarto trimestre de 2025. Último trimestre, né? Dia 12 de outubro. Se você quiser achar por bem que alguém que vocês conheça, lembrou agora, precisaria de ouvir essa lição, compartilha. Compartilha. Ou coloque comentários. Não queremos likes, não é isso que nós queremos aqui. Queremos que pessoas escutem a palavra do Senhor. Entendam que só o Senhor é Deus. E que nada existe sem a sua vontade. E a sua vontade é que você, que foi criado, o encontre a cada dia. Eu preciso encontrar Deus a cada dia. É o pão nosso de cada dia, que ele falou. E não fique pensando que esse pão nosso tem a ver com o pão da padaria. A maioria absoluta pensa que é isso. É o pão da padaria que ele está falando? Não é não. O pão da padaria, ele falou assim, essas coisas serão acrescentadas, mas busca o reino dos céus. O que nós precisamos para a nossa alma é o eterno. E o conhecimento de Deus é o eterno. Então, nós estamos aqui terminando nossa aula e ficaremos felizes se você nos fizer uma visita. Tá bom? Então, receba a bênção sacerdotal nesse dia 12 de outubro de 2025. Que o Senhor te abençoe e te guarde de todo ataque, de toda dificuldade, de toda luta que você está passando. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus filhos, filhas, netos, netas, sobre teus negócios, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.